falei aqui várias vezes, o mercado financeiro usa e na hora que não necessita mais, joga fora. E os ruralistas são parte do mercado financeiro. Eles usaram o Bolsonaro, usaram. Agora parece que não estão mais precisando muito dele e estão falando: tchau, Bolsonaro, você que se dane. A gente vai olhar para os nossos lucros. Toda vez que você pagar a mais no arroz, cada um centavo, cada R$1 que você pagar a mais no arroz, lembre-se de uma coisa: você está dando lucro para ruralistas bolsonaristas. Não é safra pequena do arroz que está acontecendo, não é falta de arroz lá na safra deles, não é nada disso. O que está acontecendo é que eles estão lucrando como nunca antes. Cada R$1 que você der é R$1 a mais de lucro para eles. O preço do arroz está tão caro, não só do arroz, do feijão, da carne, de tantos outros insumos, porque os produtores nunca lucraram tanto. O que acontece é o seguinte: boa parte da produção brasileira vai para exportação, e a exportação tem preço fixado em dólar. Como o dólar está alto, e o dólar está alto muito graças a eles, que estão tirando dólares do Brasil, estão vendendo reais e comprando dólar, então o dólar fica mais alto. Com o dólar alto, o preço em reais do produto deles é mais alto. E aí, como eles exportam em dólar, no mercado interno, para o mercado brasileiro, eles falam assim: peraí, se uma coisa que eu exportava, vamos supor, por $1, eu ganhava R$4 por isso. Agora eu estou ganhando 5,60. Por que o que eu vendo aqui no Brasil eu vou vender a 4? Não, eu vou vender a 5,60 também. Ah, mas os brasileiros ganham em real. Dane-se. Ah, mas você paga os seus funcionários aí na produção de arroz em real, não em dólar. Os seus custos são em real. Dane-se. O presidente da Associação dos Supermercados foi eu falar com o Bolsonaro. Sabe o que ele falou na saída? Ele falou: não gostou? Come macarrão. Arroz não vai ter não. Come macarrão. É assim, vocês, povo, que se danem, o Bolsonaro que se dane. O Bolsonaro está começando a entender que as políticas de direita não funcionam. E ele está começando a ser descartado por esse pessoal. Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal você ajuda muito na oposição ao desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o arroz e tudo isso. Olha só o que acontece. O Bolsonaro queria menos interferência do Estado na economia. Aí tinha algumas maneiras que o governo usava para controlar o preço desses insumos. Eu não falo só de arroz, feijão, carne, não. Eu falo de qualquer tipo de coisa: banana, tomate, chuchu, batata, tudo. Uma dessas coisas era um estoque que os produtores tinham que ter, exatamente para, se um dia veio, sei lá, um furacão, não tem safra, ou se resolveram exportar mais num ano tal, eles têm um estoque ali para garantir o abastecimento para o povo e para o preço continuar mais ou menos o mesmo. Só que o que aconteceu? Os produtores não precisam mais ter esse estoque, porque o Paulo Guedes mudou isso. Foi uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez, foi mudar isso no começo do governo. E aí o que acontece? O povo brasileiro fica à mercê desse tipo. Muda o estoque, tem mais estoque do produto, o preço cai. Tem menos estoque, o preço sobe. Lembra com a carne no ano passado? No fim do ano passado o preço da carne aumentou. E aí o Bolsonaro prometeu que ia baixar. Primeiro ele falou que não era problema dele. Depois ele falou que ia baixar, só que o preço aumentou muito e baixou um pouquinho. E aí continuou até hoje, a gente se acostumou a pagar muito mais na carne. Eu lembro que 3 anos atrás, 1 quilo de alcatra, pelo menos aqui onde eu moro, era R$22, R$23. Hoje você não acha por menos de 45. Quer dizer, dobrou o preço. Enquanto dizem que a inflação é 6% ao ano, algumas coisas dobraram de preço. Aí com arroz a mesma coisa. Só que o que acontece? Imagina que você é um produtor de arroz. E aí você tem arroz que você vende para o mercado interno e arroz que você vende para o mercado externo. Quer dizer, você exporta. O arroz que você vende aqui no mercado interno, vamos supor que você ganha R$4 por esse. E ali no outro você estava vendendo por $1, você também ganha R$4. Só que aí o dólar subiu de 4 para 5,60. Quer dizer, nesse arroz aqui você está ganhando 5,60. Os seus gastos são em real. Você já tem um maquinário, tem tudo, seus funcionários ganham em real, eles não ganham em dólar. Então o dólar mais alto, bom, para você está ganhando mais, você está entrando mais reais para você. Então por que você vai vender esse arroz aqui a 4 se você está vendendo ali a 5,60? Sabe o que você vai fazer? O que qualquer produtor faz? Vai falar: peraí, eu vou começar a vender tudo para os estrangeiros, porque aqui eu estou ganhando muito mais. Ah, mas e o arroz que eu tenho que ter aqui? Ah, tem que ter aqui porque, infelizmente, para eles, há alguma interferência do Estado, alguma interferência, e eles ainda são obrigados a vender um pouco para o mercado interno. E aí o que acontece? Eles falam: mas o que eu vou vender aqui, para eu não perder, ele não está perdendo. Lembre-se que ele gasta em real. Ele já vendia
ao preço que dava um lucro exorbitante para ele, tanto é que os ruralistas são todos bilionários, esses que fazem propaganda para o Bolsonaro, esses que estão destruindo o Pantanal nesse exato momento enquanto eu falo, tem animalzinho queimando vivo, gritando de dor e queimando vivo. Lembre-se disso, graças aos ruralistas, porque eles vão plantar mais lá para poder vender mais. Aí o que eles fazem? Esse que eu vendo aqui para o Brasil eu não vou mais vender a 4, vou vender também a 5,60. Só que isso é uma conta bem simples que eu estou fazendo. Na realidade, a coisa é muito mais complexa e o preço acaba aumentando muito mais. É por isso que tem gente no Rio e em São Paulo, tem gente que já está pagando R$40, R$42, eu vi até R$44 por 5 quilos de arroz. E aí lembre-se, quando você estiver pagando, você está dando lucro direto para um empresário bolsonarista, que elegeu o Bolsonaro já sabendo disso. Se você fala, caramba, Thiago, mas o pessoal da direita não fala sempre que, pô, tendo livre concorrência, sem o Estado interferir, o Estado é um malvadão, quer dizer, se o governo não fizer nenhuma política para interferir nos preços, vai ter sempre a livre concorrência. Com mais concorrência, o preço tende a diminuir. Só que a concorrência que teria seriam dos pequenos produtores, porque os grandes produtores querem exportar tudo, são todos bolsonaristas. Os pequenos produtores, o MST, esse pessoal que faz a colheita, o Bolsonaro faz de tudo para acabar com eles. O Bolsonaro vetou auxílio aos pequenos produtores, vetou auxílio emergencial, vetou todo tipo de auxílio a eles na pandemia. O Bolsonaro veta qualquer tipo de fiscalização, quer dizer, se tem pequenos produtores em cidades longínquas, simplesmente pode vir o grandão lá, invadir e falar, dane-se, não tem mais fiscalização para impedir que isso aconteça. E aí o que acontece? Não tem mais nenhum projeto, nem que seja pequenininho, de reforma agrária ou de dar terra para pequenos produtores ou de incentivo, como houve nos governos do PT, em que o governo dava trator, financiava pelo BNDES, fazia com que houvesse milhares de pequenos produtores, aí o governo mesmo comprava a parte da safra deles para distribuir em escolas, para distribuir em programas sociais e tudo mais, isso já não acontece mais, ou diminuiu 90%. Então, para piorar, vem a inflação. Então, alguém que estava ganhando R$600 e pagando R$15 no arroz, agora vai estar ganhando metade disso e pagando o dobro no arroz, quase o dobro no feijão, quase o dobro na carne, e ainda nem começou a época de aumento do preço da carne, que é lá em outubro, novembro. Então, espera os próximos 2, 3 meses. Mas o Bolsonaro, é aí que a esquerda deveria fazer, se a esquerda tivesse um grande sistema de comunicação, bater no Bolsonaro nesse tipo de coisa. Pegar declaração, um vídeo do Bolsonaro, é um vídeo de 5 segundos, pegar e editar, fazer uma ediçãozinha e mostrar o Bolsonaro falando do aumento da carne. E aí depois ligar isso com o aumento do arroz. Olha, se você não sabia, hoje você está vendo um exemplo prático. Quando o Estado não interfere em nada na economia, sabe o que acontece? Os produtores de qualquer commodity, em qualquer lugar, eles vão acabar combinando o preço, o nome disso é formação de cartel, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão subir o preço. E aí o povo, que é obrigado, principalmente quando é um bem que as pessoas realmente necessitam, aí, imagina, eu estou falando do arroz que pode ser substituído por macarrão. Ah, não gostou, come macarrão.